Hello, nonos anos. How are you doing? Vamos iniciar hoje, então, dia 30 de abril, sexta-feira, nossa segunda atividade na apostila, ok? Hoje, pessoal, nós iremos fazer as páginas 8 e 9 e vou deixar de homework para vocês a página 11, o exercício 1, ok? Let's go, vamos lá? Então, pessoal, na página 8, nós temos aí no exercício 3, porque o exercício 1 vocês já fizeram naquela apostilinha xerocada, ok? Então, o exercício número 3 é o seguinte, nós vamos deixar estes verbos no passado, tá? Então, eu vou falar drink, beber, eu bebi, eat, comer, comi, comemos, go, ir, tá? Então, olha só que vocês têm que entender o seguinte, que os verbos em inglês, para ficar no tempo passado, eu tenho dois tipos de verbos. Eu tenho os verbos regulares, que são a maioria deles, que é aqueles que eu acrescento o ed no final, que a gente já viu na outra apostila. Mas eu tenho também os verbos irregulares. Os verbos irregulares são aqueles que se transformam, eles mudam totalmente, não tem regrinha, tá bom? Tem uma listinha, se vocês procurarem na internet, verbos irregulares em inglês, vai aparecer uma listinha de aproximadamente 100 e pouquinhos verbos, tudo bem? Que são verbos que mudam. Teacher, tem que decorar? Não, né, gente? Vocês vão memorizando conforme vocês forem utilizando essas palavras em inglês. Tudo bem? Então, eu vou mostrar para vocês algumas dos verbos que nós mais usamos. O verbo beber, drink, olha só como que ele fica no passado. Drunk, tá? É um verbo irregular. O verbo eat, o verbo comer, olha como que ele fica no passado. Ate, ok? Ele muda. O verbo go, que é o verbo ir, eu vou dizer assim, eu fui. Quer dizer, went, tá? Ele também muda bastante. O verbo have, que é o verbo ter, no passado, olha como ele fica, had, tá? See, que é o verbo ver, ele fica saw, ok? Então, estes daqui são os verbos irregulares, são os que mudam totalmente. Então, tem vários outros verbos, mas nós vamos ver esses que são os que vocês mais estão acostumados. Deste outro lado, são os verbos regulares, são aqueles que eu acrescento o ed, tá? Então, como que eu sei se um verbo é regular ou irregular? Porque, ó, você, por exemplo, drink, você vai procurar o verbo drink na tua tabela. Você localizou, então ele é irregular. Like, gostar. Você vai procurar o verbo gostar na tabela. Você não vai encontrar. Isso quer dizer o quê? Que ele é um verbo regular. Então, o verbo regular acrescenta sempre o ed. Como like já terminou em e, não preciso repetir. Like it, ok? Stop. Olha só, consoante, vogal, consoante. Repete a última consoante. Stop. Parar. Visit, ó, visit, visitar, ok? Walk, caminhar, walked, caminhar, tá? Eu caminhei, eles caminharam, tá? Want, wanted, ok? Que é o verbo querer. Então, só acrescentar o ed nos verbos regulares. Aqui, pessoal, nós temos uma tabelinha que é o seguinte, tá falando para você do did, né? O auxiliar did é auxiliar do tempo passado. Na atividade anterior, que nós vimos na aula passada, nós vimos o do e o does, que é o quê? Auxiliar do tempo presente. O did, ele tem a mesma função do do e do does, só que ele representa o tempo passado, tá? Do e does é tempo presente, did é tempo passado. Então, agora, nós vamos completar aí na página 9 os balõezinhos, tá bom? Com os verbos watch, assistir, stay, permanecer,
play, jogar, study, estudar, learn, aprender, have, ter, go, o verbo ir, e do, o verbo fazer, ok? Então, olha só, aqui, veja bem, é uma pergunta. Então, ó, você teve ótimas férias, Tom. Se ele está perguntando no passado, está faltando o auxiliar, porque é uma pergunta. Qual é o auxiliar para eu indicar que esta pergunta está no passado? É o did, ok? Então, vejam bem, esse did, ele não tem tradução. Ele apenas está indicando que a frase está no passado. Então, ó, did you have a good vacation, Tom? Você teve ótimas férias, Tom? E ele responde, yes, I did. Sim, eu tive. Lembra que nós fizemos com do e o does? É a mesma coisa. Só que você perguntou com did, responde com did. Ok? Porque é tempo passado, tá? Então, esse did, ele está flexionando o verbo have. Tudo bem? Por isso que ele é um auxiliar, tá? Agora aqui, embaixo. Aí ela pergunta assim, what did you e o que você o quê? Qual desses verbos combinam? E o que você fez? What did you do? Aí ele fala assim, I at home. O que combina com home, casa? Qual desses verbos combinam? O verbo stay. I stayed at home. And I soccer. E eu, futebol. Combina com play. Veja bem, então eu peguei o verbo stay, permanecer, e o verbo play, jogar, e acrescentei o quê? O ed. Por quê? Porque eu estou falando de tempo passado. Então, ó, eu estive, eu permaneci em casa, eu joguei futebol, tá? Então, esse ed é a marca de passado. Aí ela pergunta, what about you, Ben? E você, Ben? Ele fala, I to Italy with my parents. Eu o quê? Fui para a Itália com meus pais. Então, ó, o verbo go no passado é um verbo irregular, went. Passado de go, went. E você, Jill? Olha o que o Jill fez. Home. I stayed home. Eu permaneci em casa, eu fiquei em casa. A lot of TV programs. O que combina com TV? O verbo watch. I watched. Por que watched? Porque eu assisti, passado. But, mas, I to cook too. Eu cozinhar também. Ele o que? Ele aprendeu. É o verbo learn. Learn no passado, learned, ok? Aí ele fala, did you a good vacation, Dad? Did you have? E você teve boas férias, Dad? Ela responde, no, I didn't. Não, eu não tive. Então, esse didn't, ó, flexionando o verbo have de novo. I studied all the time. Eu estudei todo o tempo. Nothing but study, study and study. Então, nada além do que estudar, estudar, estudar. Stud também é um verbo regular, terminado em Y, que quando termina em Y, ó, por isso que veio o I aqui no lugarzinho. Então, nono ano, o que eu quero que vocês entendam? Que quando eu estou me referindo a algo no passado, sempre vai ter o auxiliar did, ok? E o verbo sempre vai estar terminado com ed, ok? Mas alguns verbos sofrem alterações, que são os verbos irregulares, tá? Que é no caso do go, que virou went, nesse caso aqui. Certinho? Então, esse é o principal foco que eu quero que vocês entendam nesse momento. Tudo bem? Então, agora, olha só, sobre esse diálogo que a gente acabou de ver, nós vamos montar perguntas.
Então, aqui, letra A. Deb did. A Deb que fez algo. O que a Deb fez? Ela estudou o tempo inteiro, certo? Então, eu quero saber o quê? Quem estudou o tempo inteiro? Quando eu quero saber quem, eu tenho que usar o pronome interrogativo who. Who did study all the time? Então, ó, quem estudou? Olha o verbo study, ele voltou ao normal com o auxiliar did, porque é uma question, é uma pergunta, tá? Letra B. Quem não teve boas férias? Então, did Debbie have a good vacation? A Debbie teve ótimas férias? No, she didn't. Aqui, he played a lot of soccer. Ele jogou muito futebol. Então, vou perguntar, what did Tom do? O que o Tom fez nas férias? What? Que? Tá? Letra D. Jill did cook. Eu quero saber quem cozinhou. Who did learn to cook? Quem aprendeu a cozinhar? E letra E. To Italy. Where did Ben go? Onde o Ben foi? Então, nono ano, qual é o principal objetivo desse exercício? É vocês recordarem os pronomes interrogativos. Who, quem. What, o que. Where, onde. Tá? Então, tá vendo? Vocês utilizaram aqui who, quem. What, o que. E where, onde. Então, esses pronomes vocês precisam estar sempre em mente, tá? Para quando vocês lerem uma pergunta, vocês saberem do que está se tratando. Se você quer saber o nome de alguém, se você quer saber um lugar, se você quer saber o que ou qual, né? O que a pessoa está fazendo, ou qual o nome de tal lugar. Então, é bom vocês saberem bem os pronomes interrogativos. Então, agora, nono ano, uma homework muito simples, tá? Que ela está lá na página 11, exercício 3. Nós vimos na nossa outra apostila some e any. Vocês vão completar esses espacinhos com some ou any, tá? Lembrando que aqui, gente, todas as frases têm o verbo aqui there is e there are, que é o verbo haver. Então, ó, não há algum açúcar, mas há alguma farinha. Não há algum sal, mas não há alguma mostarda. Então, vocês vão ter que colocar algum ou alguma em inglês, que é o some e o any. Olha aqui na apostila, tem um resuminho para você. Some só usa em frases afirmativas, positivas e any somente nas perguntas e nas negativas. Tente entender a tradução da frase também, que é muito importante para vocês ampliarem o vocabulário de vocês. Ok, nono ano? Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, a gente se vê no WhatsApp. Goodbye, see you later!